E aí, pessoal do História e Concursos, tudo bem? Professor Alberto Garcia. Hoje nós vamos fazer uma análise da evolução econômica aqui de Sergipe, tá certo? Isso aqui são os principais fatores econômicos que levaram à evolução da capitania de Sergipe del Rei. Professor, existem alguns aspectos que nós vamos analisar aqui que praticamente você que vai fazer prova para o Estado ou fazer provas para as prefeituras, né? Eles sempre vão perguntar a evolução econômica da região. E se você dominar, né, a questão econômica de Sergipe, quando você pegar o município, seja ele do litoral, do agreste, do sertão, atenção, centro-sul do estado de Sergipe, você vai conseguir, né, observar que tipo de economia se desenvolveu naquela região. É, professor? É. Nesse caso aqui que nós vamos ver aqui na nossa mini aula aqui, ó, são chamados o quê, professor? Os nossos pilares econômicos. Estão aqui, né, professor? Isso. Os pilares econômicos de Sergipe. Quais seriam esses pilares, professor? Tá aqui, ó. O gado, a cana-de-açúcar e o algodão. Isso aqui, ó, são chamadas de economias formadoras. Então, tudo que é ligado à economia formadora de Sergipe, você vai encontrar aqui, né, professor? Exatamente. E tem o seguinte, veja, ao invés da gente começar a plantar cana aqui em Sergipe, no primeiro momento, se desenvolveu o quê, professor? O gado, tá vendo aqui, ó? O gado foi o motor aqui de expansão, deu início, né, professor, à questão da produção econômica aqui de Sergipe. E aí o que acontece, professor? Acontece o seguinte: o início da história de Sergipe é 1590, ou seja, final do século XVI. Então foi no final do século XVI que o gado começa a surgir como fonte econômica aqui por ordem de um cara chamado Garcia Dávila. E o que tem, professor? O que tem é o seguinte: como tem aqui, ó, passa a ser principal atividade, né, voltada para a economia no século o quê, professor? No século XVII. Significa o que é isso, professor? O auge da produção econômica de Sergipe no século XVII foi o gado, foi o máximo que ele conseguiu atingir. Por quê? Porque depois, quando os holandeses vão embora de Sergipe, o gado entra em decadência. Entre os séculos XVIII e principalmente no século XIX, tá? O açúcar ele vai se consolidar. Veja o que está escrito ali, ó. Consolidação. Ele não está falando do início. Não, professor, não. Porque se for início da produção da cana, é século XVII. Professor, onde é que eu pego essas informações assim com mais profundidade? Lá na nossa aula completa, na nossa plataforma, está lá um capítulo inteirinho falando a respeito dessa economia, dessa evolução econômica, né, professor? Exato. E aí o que aconteceu, professor? Aconteceu o seguinte: quando os holandeses foram embora, nós tivemos que diversificar aqui, ó, a nossa economia. Por quê? O gado foi deslocado para outras regiões. A cana, praticamente os campos foram devastados. Então, nós passamos praticamente um século para que a economia sergipana voltasse a se recuperar. Que século foi esse, professor? O século XVIII. E nesse meio tempo, nós começamos a plantar fumo, plantar mandioca e o arroz, né, professor? Então, na sua prova, quando você estiver estudando, você vai encontrar esses três produtos aqui como produtos o quê? Formadores? Não. São chamados produtos de subsistência, de sobrevivência, né, professor? Isso. Sobrevivemos às invasões holandesas plantando esses produtos aqui. Mas por que fumo, arroz e mandioca, professor? Porque o arroz ele ajudou na alimentação da população geral de Sergipe, porque o arroz você planta e rapidinho você consegue colher. O fumo e a mandioca, elas serviam para o mercado de escravizados, certo? E tem uma coisa, antes da gente encerrar esse encontro nosso aqui, ó, que é a questão da mineração em Sergipe. O que tem, professor?
Apesar da gente falar sobre mineração em Sergipe, professor, teve algum ciclo do ouro, da prata em Sergipe? Não. Houve procura, mas não foi encontrado nem ouro nem prata. É uma pena, né, professor? A única produção que nós encontramos aqui em Sergipe foi a extração de salitre. Então, se cai na sua prova, né, professor? Mineração em Sergipe parte para essa questão aí do salitre. Professor, para que serve o salitre? Está lá na nossa aula completa também. Então, ó, se puder, dá uma curtida, o professor vai produzir mais materiais. Cada curtidinha, só o dedinho que você bota assim, ó, isso ajuda a produzir mais materiais aqui para vocês, tá certo? Se inscrever vai ser uma honra, professor, ter você como inscrito aqui, tá? E a questão de você poder divulgar também, mostrar para o colega, ó, e tem uma aula lá de História de Sergipe que ele esclarece sobre as economias formadoras e as economias de subsistência em Sergipe. Isso vai me ajudar bastante a produzir mais. Professor, tem coisa sobre o algodão também. Na verdade, é. Só que essa questão do algodão nós vamos ver num outro encontro. Tá ok? Sou Alberto Garcia, deixa um abraço. Não esquece do like. Tchau.